13 de novembro, preenchendo vazios. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Preenchendo vazios. O objetivo daquele intérprete da lei que perguntou a Jesus: que eu farei para ser salvo? Foi uma pergunta que Jesus já conhecia o coração deles. É uma intenção maldosa, porque Deus conhece os anseios, os desejos do nosso coração, e nós não conhecemos o coração, nem o nosso, nem o dos outros, ou as razões por que as pessoas nos questionam. Às vezes, pessoas de outras religiões nos questionam sobre nossa fé. Por exemplo, a lei não foi abolida na cruz? Eles perguntam essas coisas. Por que se devolver o dízimo? Jesus vai voltar mesmo? Então, os muçulmanos perguntam assim: onde na Bíblia Jesus disse que ele é Deus? Ou, por que você diz que há um Deus se há 3 pessoas na Trindade? Embora essas pessoas pareçam provocativas com essas perguntas, a necessidade que essas pessoas têm de Jesus pode ser genuína e pode representar um profundo anseio, um vazio no coração. Não conhecemos o coração deles. Pode ser que eles estão procurando, e são perguntas reais, que eles estão precisando de uma resposta com base bíblica. Devemos apenas ministrar aos outros da melhor forma que pudermos. Não precisamos conhecer os motivos dos questionamentos, nem nos irritar pensando que estão sendo desafiados. Não. Independentemente de suas mais profundas motivações, ministremos a palavra com fundamento bíblico. Veja como esses versos nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o intérprete da lei, de São Lucas 10, 26. Ele deu exemplo
de como agir nessas situações. Então Jesus, quando ouviu, sabia o propósito, as intenções dele, mas perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta, como você entende o que está escrito na lei? Veja que Jesus direciona aquele mestre em interpretação de leis teológicas à própria Bíblia, exaltando a Bíblia acima do que ele iria dizer, porque eles acreditavam na Bíblia. Então, aqui nós vemos também Paulo dizendo que os de Bereia eram mais nobres do que as pessoas de Tessalônica, porque examinavam a palavra de Deus para ver se era realmente verdade o que Paulo estava falando. Então, que autoridade tem a palavra de Deus, não é? Alguns colocam as tradições acima da palavra de Deus. Mas o próprio Jesus, que era a palavra encarnada, levava as pessoas à Bíblia. Vemos também Paulo falando em 1 Coríntios 15:3: eu vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha a base, olha o fundamento. Olha como Paulo trabalhava. E também Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16: toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça e para moldar o nosso caráter. E em São Mateus 26:56, quando Judas traz Jesus e Pedro então reage tirando a espada, Jesus disse assim: olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, é só ler na Escritura, você vai ver que isso vai acontecer, que algum ia me trair. Às vezes queremos respostas, mas não nos esforçamos para encontrá-las. Jesus disse: o que está escrito na lei? Você precisa ler a Bíblia. Como você entende? Não é só ler. Refletir, meditar, extrair um ensinamento. Precisamos ler as Escrituras, a palavra de Deus. As respostas já estão lá para toda a indagação de um coração vazio. E o Espírito Santo atua em nosso coração para nos impressionar com o que precisamos fazer. Deus nos deu a sua palavra. Nela encontramos toda a verdade de que precisamos saber a respeito de como devemos viver, como devemos tratar os outros e também como herdar a vida eterna. Devemos ir à Bíblia e buscar as verdades que importam. Não fique atrás de detalhes sem importância. Em Salmo 119, 105, que nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
para não tropeçarmos, para não cairmos em pecado, em erros, em buracos preparados por Satanás. Então, esse verso não é apenas uma poesia, é a verdade sagrada que aponta para a palavra de Deus e sua importância para aqueles que querem viver a vida eterna com Jesus Cristo. Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, sempre direcionou a todos para a palavra escrita. Veja a importância da Bíblia e sobre a razão pela qual devemos rejeitar qualquer raciocínio filosófico ou teológico que diminua nossa confiança na Bíblia. Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada. E a palavra de Deus nada menos é do que Jesus falando a cada um de nós.